bom dia para vocês, um bom trabalho para vocês, né? Vou ler para vocês aqui, esse versículo foi o versículo 13, eu orei e abri ele para soltar para nós, né? E Jesus está falando conosco, e olha o que o Senhor está falando conosco com esse versículo, eu orei e abri ele para Deus falar conosco, e olha o que é que Deus falou conosco. Eu confesso a vocês que eu já li, e esse versículo já veio já mais vezes para mim, que Jesus já soltou, né? Para mim soltar nas redes sociais, para mim e para vocês, né, ó. Porque nada não é só para mim e para vocês, né, ó. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessar quando ao Evangelho de Cristo bora terminar, e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com os outros. Vocês, ó, algo que eu vou explicar para vocês. O Senhor está falando sobre dom aqui nesse versículo, né? O Senhor não só falou sobre dom, o Senhor falou sobre outra ação. O Senhor já solta para vocês. Eu tenho um dom de quê? Eu tenho um dom de visões. De visões assim, com acordado, né? E também tenho um dom de sonhos, né? Então, o Senhor me confiou dois dons a mim, né? Então, os dois dons que o Senhor me confiou, eu solto para vocês. As visões que o Senhor aparece para mim, sonho, eu solto para vocês, que elas não vêm de mim. Tudo vem do Senhor. Se dele não for nos concedido, nós não temos nada, né? Nós temos alguma coisa, primeiro se vindo alto para nós, né? Então, algo que eu vou repetir esse versículo para me explicar mais algo para vocês. Vou repetir o versículo do início novamente, ó. O que é que Deus quis falar comigo e contigo nesse versículo? Cada um de nós somos responsáveis por algo aqui na face da terra. Ó, visto como na prova desta administração. Quantas pessoas não administram templo aqui na face da terra? Quantas pessoas não administram templo? Templo do Senhor aqui na face da terra. E preste atenção, ó. Administram, glorificam a Deus pela submissão que confessais quando ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para... Vou parar, dar uma paradinha novamente aqui. Administram, um tem um dom da palavra, outro tem o dom de orar pelos enfermos, outro tem um dom de impor as mãos e curar. Cada um de nós temos algo para oferecer no reino do céu, entendeu? Bora continuar? Ó. E pela sua oração, pois vós tendo de vós saudade. Glória a Deus, glória a Deus. Quanta saudade o Senhor tem de nós e nós temos dele, né? Eu tenho saudade do Senhor, né? Ó, por causa da Peraí, deixa eu repetir que você sabe que eu gaguejo, né? Por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Glória a Deus, com certeza. Se não for pela graça dele, né? Glória a Deus. Nem em pé nós estávamos. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, verdade. Cada dom que a gente tem, né? Agora falta o que? As pessoas colocar o que? Usar, né? Usar o dom de visões, usar o dom de orar pelas pessoas, usar o dom de profetizar. Tudo são dons que o Senhor nos concede para edificar o templo dele, né? Que eu não vejo mais, não. Estão deixando muitas coisas de lado, de dentro da congregação do Senhor. Principalmente os dons. Uns têm o dom da pregação, como eu falei para vocês, né? Outros têm o dom da oração. Outros têm o dom de sonho. Outros têm o dom de impor as mãos às pessoas serem curadas. Então, tem pessoas que têm dom e nem sabem que tem dom. Por quê? Porque não exercita. Também muitas vezes é por falta, né? Então, assim, quantas pessoas não abrem mão para poder fazer a obra do Senhor e faz ela com amor e com carinho, né? Glória a Deus. Ó, a defesa do seu ministério.
A defesa é Coríntios, é 2 Coríntios 10. A defesa do seu ministério. Glória a Deus. Bora pra cá? Além disto, eu, Paulo, é o ministério de Paulo, vós rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mais ausente, ousado, mais ousado, mais ausente, mais eu vou repetir novamente, eu gaguejei que só, ó. Mais ausente ou usado para convosco. Rogo vós, pois que quando estiver presente, não me seja obrigado a usar com confiança de ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Aqui ele está falando, né? Tem pessoas que julgam, né? As pessoas que são levantadas por Deus, que a gente anda na carne. A gente não anda na carne, a gente faz a vontade do Espírito. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para destruir das fortalezas. Verdade, glória a Deus, que versículo maravilhoso, né? Destruindo o esconselho e todas as altezas que se levantam contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Nós temos que ser obedientes, né? Glória a Deus. Olheis para as coisas segundo a aparência. Olhei para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pensa outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa de nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificar e não para vossa destruição, não me envergonharei. Então, todas as coisas que o Senhor me deu, tá bem, não me envergonhar. Vou fazer igualmente aqui, quem é o Paulo. Fazer igualmente o Paulo. Todos os dons, as minhas visões que o Senhor me deu, eu jamais me envergonharei do grande rei, do grande eu sou, né? Que ele é, né? Então eu sou, né? O eu sou é o Senhor, né? Então eu jamais me envergonharei de nada que o Senhor me colocou, me confiou para me soltar para vocês, entendeu? Para que não pareça como se quisera intimidar vós,
por carta, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas mas a aparência do corpo é fraca e a palavra desprezível. Glória a Deus. Pensei o tal isto, que quais somos na palavra por carta, estando ausente, tais somos também por obra, estando presente. Porque não ousamos classificamos nós, ou comparamos nós com alguns que se levam a si mesmo, mas este que se medem a si mesmo e se compara consigo mesmo, está sem entendimento. Verdade, a gente tem que ter cuidado, né, pra gente não tá sem entendimento, né, eu tenho um temor medonho, porque pra gente tá falando as coisas do Senhor, mas conforme a vontade dele, né, glória a Deus. Estão sem entendimento, glória a Deus. Porém não vós gloriaremos fora da medida, mas conforme a regra, medida que Deus nos deu para chegamos até vós, glória a Deus. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvesse de ganhar até vós, pois já ganhamos também até vós no Evangelho de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Não nos gloriando fora da medida no trabalho olhei antes, tendo esperança de que, crescendo a nossa fé, semos abundantemente engrandecido entre vós, conforme a nossa regra. Glória a Deus, né? O Evangelho do Senhor é maravilhoso, né? Para anunciar o Evangelho nos lugares que são além de vós e não em campos de outros, para não nos gloriamos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, com certeza. Eu me glorio no Senhor, com certeza. Senhor, eu não sei nada. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Glória a Deus, é maravilhoso. Eu li, vocês me perdoem, eu li foi 2 para vocês. Eu li 2, foi? Não, eu li começando no versículo 13, aí fui até o final, até o versículo 15, e comecei no versículo 1, né, Coríntios 10, versículo 1, fui até o restante dessa parábola todinha. Então, fui até o versículo 18, para terminar ela inteirinha para vocês. Por quê? Porque o Senhor falou conosco nesse primeiro versículo, né? E eu achei melhor ler ele todinho para nós. Por quê? Porque o Senhor, Ele abre os nossos olhos nas Santas Escrituras. Ele nos adverte de muitas coisas nas Santas Escrituras. Mas se nós o quê? Se nós colocamos em prática, se nós o quê? Glória a Deus. Esse 11 aqui também tá maravilhoso.
peguei o nome aqui, né? Falando do Senhor, né? Ó, vou ler só o versículo 3. Glória a Deus, glória a Deus. Mas temos que, assim como o semente... Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva como a sua astúcia, você está vendo que Eva foi enganada pela astúcia da serpente, a astúcia do inimigo, né? O Senhor Deus repreende ele para bem longe. Esteja sempre do nosso lado, nosso guerrilheiro. Astúcia, assim também sejamos de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos, e se a parte da simplicidade que há em Jesus, em Cristo, glória a Deus. Bom, então, nós temos que permanecer firme e forte para que isso não nos afaste do nosso Senhor, né? Que é a pior coisa, nós nos afastarmos dele. Jamais afastamos do Senhor. Eu quero estar sempre pertinho dele, entendeu? Ele me traz uma paz, ele me traz uma segurança, ele me traz amor, ele me traz tanta da coisa que o Senhor me traz, todas as coisas maravilhosas que a gente pode conquistar nessa vida sendo do Senhor, né? Porque nada desse mundo aqui a gente conquistamos, que são coisas passageiras. A pessoa se alegra por um pouquinho de tempo, a pessoa se entristece por muito tempo. E então muitas pessoas vivem em tormento. Mas quando o Senhor chega, tá certo que a gente passa por momentos difíceis, por aflições, mas o Senhor está sempre do nosso lado ali para nos confortar. Olha, ei, eu tô aqui contigo. Por que isso? Para com isso. Então, o nosso Senhor é um Deus maravilhoso, entendeu? E é o que eu tenho para soltar para vocês. Eu li Coríntios 11, o versículo 3 para vocês, falando justamente sobre o quê? Pra gente não se afastarmos dele. Jamais, né? Que é a coisa que existe, nós chegarmos, Deus o livre está repreendido. Que o Senhor Deus repreenda, né? Então, quem queira fazer a vontade para que a gente se afaste do nosso Senhor, nós não devemos, de maneira nenhuma, por circunstância nenhuma, por nada nos afaste, por nada nós não se afastamos do nosso Deus. Por quê? Porque Ele nos trouxe salvação. Por quê? Porque Ele nos ama. Por quê? Porque Ele é tudo que nós temos, o quê? Em cima dessa terra pecaminosa, porque a terra que Ele está, o quê? Cheia de pecado, entendeu? Para nós termos salvação, para nós termos vida eterna com Ele, nós precisamos sim de se santificar, nós precisamos sim de andar com comunhão com Ele, nós precisamos sim de estar aos pés do Senhor, né? Porque só Ele pode nos guardar. Pois entreguei para vocês. Eu pedi, antes de eu começar esse vídeo com vocês, eu orei e pedi ao Senhor, Senhor, fala comigo, fala com o povo, né? Para mim fazer esse vídeo, para mim saber o que é que o Senhor tá falando comigo, o que o Senhor tá falando com eles, né? Então, e eu gosto, entendeu? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue no dia de hoje, né? Mais algo, é Coríntios, vou repetir novamente, Coríntios 9. Começa no versículo 13, aí terminei no versículo 15. Terminou. Aí comecei, Coríntios 10, comecei no versículo 1 e terminei no versículo 18, que eu li, era todinha pra vocês, entendeu? E ainda fui lá ainda fui pra Coríntios 11 e li o versículo 3 pra vocês, né? Que foi o que eu acabei de soltar pra vocês. Da gente não se afastarmos do Senhor, né? Permanecer. O caminho é estreito, é apertado, nós caímos, se machuca, se rala, mas nós estamos permanecendo. Se nós cairmos, vai ter certeza que o Senhor nos levanta. E se nós se machucarmos, pode ter certeza que o Senhor nos cura. Se nós se arranhamos, pode ter certeza que o Senhor é doutor para nos curar e para nos sarar, né? De tudo. Tem tristeza? Se tiver alguma tristeza, pode ter certeza que o Senhor está do teu lado te consolando. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Por quê? Porque Deus é amor. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é o quê? Porque Deus é a nossa paz. Deus é o nosso conforto. Sem ele são tudo passageiro. Vocês veem que as pessoas procuram conforto nas coisas dessa terra. E elas encontram por um pouquíssimo tempo. Aí quando elas vão ver, já tá lá, né, com a mesma coisa. Elas procuram se preencher de novo. E nada preenche o vazio que Ele nos faz. Por isso que eu digo a vocês,
ora mais, clama mais, busca mais, entendeu? Se nós buscamos, se nós oramos, então pode ter certeza que Ele está sempre por pertinho, que Ele jamais rejeita um coração aquebrantado, um coração que ama Ele de verdade, um coração, porque o Senhor conhece nossas atitudes, o Senhor conhece os nossos pensamentos, entendeu? É o que eu tenho para soltar para vocês. Fui.